Vem, senta e escuta, é tempo de pensar. Aqui tem palavra que vai te transformar. Histórias, verdades, um bate-papo bom. Na luz da palavra, usando o nosso dom. Conversas eternas pra vida. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversas Eternas, onde histórias antigas ganham vida. Esse é o nosso mais novo, e no caso, nosso primeiro podcast que a gente está começando a gravar. Meu nome é Amanda, eu sou uma jovem da Promessa Taipas e esses são meus amigos também da Promessa Taipas. Hoje a gente vai falar sobre a Páscoa. Estamos aqui também com o pastor Denilson. Olá, pessoal. Que vai explicar um pouco sobre a Páscoa. Nas perguntas que a gente vai fazer, ele vai explicar um pouco sobre. E aí? Pode ir. Para começar, pastor, a gente queria saber como surgiu a Páscoa. Muito bem. Obrigado por estar nesse momento com vocês. É muito bom participar desse podcast e de um assunto fundamental para a igreja cristã. Conforme a sua pergunta, Miguel, nós temos aqui o surgimento da Páscoa no conteúdo bíblico. O conteúdo bíblico ele mostra para nós que a Páscoa ela é uma das manifestações de Deus, ou foi uma das manifestações de Deus no Egito, quando o povo de Israel estava escravizado pelo faraó. E então Deus levantou um líder chamado Moisés, o seu irmão Arão, e com o desejo de levar o seu povo para a adoração no deserto, Deus pediu para que Faraó libertasse o povo de Deus da escravidão. Nesse sentido, surgiram as pragas do Egito pela recusa do rei Faraó a não deixar que o povo fosse adorar a Deus. Logo, a Páscoa ela surge em decorrência de uma das pragas do Egito, que foi a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. E para que os primogênitos do povo de Israel não fosse ferido com a praga da morte, então Deus deu orientações para que fossem realizadas pelo povo, para que seus primogênitos não fossem mortos. E então foi o primeiro momento em que surgiu a palavra Páscoa. Logo, a Páscoa ela seria a passagem do anjo da morte para ferir os primogênitos do povo de Israel, ou melhor, do povo do Egito, né? E a casa em que estivesse marcada com sangue de um cordeiro, o anjo da morte não prevaleceria contra aquela casa. Logo, havia todo um ritual para que esse sangue estivesse como um sinal para o anjo. Como que seria? Seria de um cordeiro, e esse cordeiro poderia ser uma ovelha ou um cabrito de até 1 ano, sem defeito, e através do sangue desse animal morto, ele fosse colocado no umbral da casa ou da porta. Desta forma, o anjo da morte veria que ali havia um sinal dado por Deus, logo o primogênito daquela casa não seria ferido de morte. Além disso, a família ou o povo de Israel também estaria reunido no momento do pôr do sol do dia 14 de Abib, né? E ali a família toda, ela participaria de um momento. Que momento era esse? Ou foi esse? Foi o momento em que, após matar o cordeiro ou o cabrito, a família se reuniria com outras famílias e juntos ali assariam aquele cordeiro ou aquele cabrito e comeriam a carne assada com ervas amargas, com pães asmos, né? E as ervas amargas eram um tipo de erva que promovia um certo sabor para o momento que estavam comendo a carne assada, e os pães asmo, que significa pães sem fermento. Tudo isso
seria então a Páscoa do Senhor. A Páscoa seria o momento em que o anjo da morte passaria por cima da casa onde estivesse uma família reunida com seus primogênitos, e ele não feriria de morte a casa porque estava ali o sinal com o sangue. A Páscoa, ela surge na Bíblia, ela surge da manifestação de Deus para com seu povo. Legal. Muito interessante. E o que a Páscoa tem a ver com Jesus? Muito bem. Esse é um tema, Arthur, que traz muita luz para a igreja no dia de hoje. Tá? Até porque na Bíblia, a maioria dos apóstolos ou os personagens do Novo Testamento, eles sempre se referiam ou se referiram na pessoa de Jesus como o Cordeiro Pascual. Então, vamos lá. O que era o Cordeiro Pascual? Ele era um animal de até 1 ano, sem defeito, e todas as pessoas que precisavam chegar diante de Deus, elas precisavam oferecer um cordeiro em sacrifício. E aí, nós vemos no Novo Testamento que João Batista tinha essa compreensão. Em um determinado momento que ele olhou para Jesus, a declaração dele foi: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, no sacrifício, no Antigo Testamento, as pessoas que queriam chegar próximo de Deus e pedir perdão pelos seus pecados, elas iam lá e apresentavam esse cordeiro. E o sangue derramado cobriria os pecados das pessoas que ofereciam esse cordeiro em sacrifício. No Novo Testamento, Jesus vai ser esse cordeiro. O sacrifício de animal, ele cessaria na pessoa de Jesus. Logo, todos os apóstolos, como João Batista, ou melhor, como o profeta João Batista, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e até o profeta Isaías se referiram à pessoa de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que após o ano 70, na destruição de Jerusalém, todo o ritual de sacrifício de animais, ele foi cessado. Percebam que mesmo após a morte de Jesus, esse ritual de oferecer sacrifício pelos seus pecados, em alguns entendimentos do povo judeu ou do povo de Israel, ele continuou. Depois que Jesus começou a ser pregado e Jesus começou a ser divulgado no mundo todo, então veio a compreensão, não há mais necessidade de sacrifício, porque Jesus Cristo fez o sacrifício na cruz por nós, ou seja, todos aqueles que querem o perdão dos seus pecados, creem na morte de Jesus, e na morte de Jesus nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Por isso que a Páscoa tem a ver com Jesus. E, pastor, existe algo importante que a gente precisa saber sobre a Páscoa? Sim, existe sim, Letícia, muito importante, e é necessário que isso que existe de importante faça uma distinção entre a Páscoa e a ceia do Senhor, tá bom? Então, o que acontecia? Em primeiro lugar, era costume no povo judeu, todo judeu se apresentar uma vez ao ano em Jerusalém para comemorar a Páscoa. A comemoração da Páscoa, ela também relembrava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Logo, era obrigatório, como eu disse anteriormente, que cada família ou judeu aparecesse uma vez no ano para fazer a Páscoa do Senhor. É importante notar que quando nós lemos na Bíblia, nós vemos assim que a cidade de Jerusalém estava com muitas pessoas, porque os judeus haviam sido espalhados no mundo todo. Então eles voltavam para Jerusalém.
Imagina, Miguel, você morar numa pequena cidade com, vamos dizer, 500 mil habitantes. E na época de uma festividade, os habitantes dessa cidade, supostamente que você mora, foram multiplicados por 4. Então, o consumo de alimento era maior, a hospedaria era maior, tudo era maior, como nós podemos ver, né? Então, Jerusalém era assim. Na época da Páscoa, na época do Pentecostes, Jerusalém multiplicava a sua população. Aí, é nesse tempo, é nesse período que Jesus está com seus discípulos. E que Jesus, ele vai comemorar a Páscoa com os seus discípulos também. Mas como ele seria o Cordeiro Pascual, no momento em que ele está no jantar comemorando a Páscoa, ele pega e faz a separação agora, que não haveria mais necessidade, como eu disse anteriormente, né, do sacrifício do Cordeiro, porque ele seria o Cordeiro. Nesse sentido, foi que Jesus começou agora a fazer uma simbologia. O que ele fez? Ele pegou uma taça de vinho, que era muito comum na Páscoa. Ele pegou o pão asmo, também muito comum na Páscoa, e ele fez a seguinte declaração. Pegou o pão e disse: este é o meu corpo, que é repartido em favor de vós. E depois pegou o cálice com o vinho e disse: este é o sangue da nova aliança. Então, a partir do momento da ceia do Senhor, é que nós temos agora não mais a Páscoa, mas nós temos agora a ceia do Senhor. Toda a igreja cristã, ela entende que continua precisando do perdão de Jesus, que o sacrifício de Jesus na cruz foi e é fundamental para a salvação, mas agora, como que ela faz isso? Como que ela demonstra isso, que ela precisa de Jesus? Ela demonstra isso na realização da ceia. É por isso, Miguel e Amanda, que o apóstolo Paulo escreveu, né, que todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse vinho, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, o que aconteceu? Antes, a Páscoa era realizada uma vez no ano. Agora, na ceia do Senhor, né, ela tem necessidade de ser realizada muitas vezes até que o Senhor venha. Então, aqui na Promessa Taipas, nós realizamos a ceia do Senhor 3 vezes ao ano. Na realização da ceia, nós demonstramos que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, que o sangue dele é a nova aliança em que nós vivemos, que o pão foi o corpo dele em sacrifício por nós. Então, isso é muito importante a igreja saber em relação à Páscoa, né? A Páscoa vai além, ela chega até no momento da ceia. Isso muito interessante o que o senhor falou. E agora uma outra pergunta que é: por que na Páscoa geralmente a gente fala de ovo de Páscoa, coelho, chocolate? O que isso tudo tem a ver? Sua pergunta ela é muito pertinente, tá? Porque a gente precisa fazer a distinção, tá, da Páscoa bíblica, da aliança do Novo Testamento e da Páscoa que é comemorativa nesse tempo. Tá ok? Então vamos lá. A Páscoa que é comemorada nesse tempo não tem nenhum relacionamento com a Páscoa bíblica, principalmente pelos 3 elementos, né? O ovo, o coelho e o chocolate, tá bom? Então vocês veem que na Páscoa bíblica nós temos o cordeiro, carne, nós temos ervas amargas e nós temos o pão sem fermento. Então vejam que a Páscoa bíblica é diferente da Páscoa do tempo de hoje. Então vamos dizer assim também, que não tem nada a ver com a ceia do Senhor. Veja que os símbolos continuam sendo diferentes. Na ceia do Senhor nós não temos mais o cordeiro
porque Jesus foi o nosso cordeiro, foi o nosso sacrifício. Mas nós temos os dois símbolos, né, que é o sangue, que é representado pelo suco de uva, e o pão sem fermento. Então também não tem nada a ver com a Páscoa de hoje. Então, o que aconteceu? No século XIII, esses elementos chamados chocolate, ovo e coelho, eles começaram a ser inseridos numa grande festa religiosa chamada Paixão de Cristo, que é o que nós temos hoje também. A Paixão de Cristo, ela é uma realidade que nós podemos contar, porque realmente, quando um de vocês disse que o verso, se eu não me engano, preferido é que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, realmente, o amor de Jesus, como ele diz lá em João, eu dou a minha vida e eu tenho o poder para restaurá-la novamente. Isso chama-se a paixão de Cristo pelo seu povo, pela sua criatura, né? Então, voltando agora, lá no século XIII, a igreja comemorava a paixão de Cristo. Então, foi inserido esses símbolos, o ovo, que era de galinha, ou era de galinha na época, né? Sim, como símbolo de fertilidade, como símbolo de multiplicação. Então, no século XIII, ali as autoridades, os reis da época, o que eles faziam? Eles faziam com o ovo de galinha, cozinhavam, e muitas vezes eles faziam de cor amarela. E depois eles começaram a cobrir os ovos de galinha de muitas coisas, entre eles de ouro. Então, um rei que queria dar um presente para alguém ou para um outro rei, na época da Paixão de Cristo, então o que ele fazia? Ele pegava esse ovo, cozinhava, pintava de alguma cor, ou cobria de ouro e mandava entregar. Por quê? Porque o rei estava dizendo assim, esse presente é um desejo de multiplicação e de fertilidade para você. Posteriormente, no século XIX, também é inserido o coelho. Por que é inserido o coelho? Porque o coelho também ele se multiplica várias vezes ao ano. Então ele também é um símbolo de fertilidade. Ele é um símbolo de vida, né? E por último, foi inserido o chocolate. Então, não é em todos os lugares que se dá ovo de chocolate na Páscoa. Aqui no Brasil, isso é muito forte. Por quê? Porque é uma tradição no Brasil, mas existe em alguns lugares do mundo que não se dá o ovo de chocolate. Ele se dá o ovo cozido mesmo e pintado de alguma cor, tá? Então, eles foram inseridos nessa festa chamada Paixão de Cristo. E aí, com o passar do tempo, isso se tornou um ponto mais comercial do que comemorativo mesmo. Então, as pessoas compram hoje o ovo de chocolate, mas para elas é apenas a gostosura. Não tem para ela um significado, né? Mas o real sentido de inserir o ovo, o coelho, era porque eles são símbolos de fertilidade e símbolo de prosperidade. E ao longo do tempo isso se tornou tão real em muitos lugares, que aqui no Brasil se tornou uma cultura, e é difícil termos um tempo chamado, que agora Semana Santa, que é a Paixão de Cristo, comemorar a Páscoa e não ter ovo de chocolate. E como devemos conviver e o que fazer na Páscoa? Muito bem. Como que é a pergunta mesmo? Como devemos conviver e o que fazer na Páscoa? Como devemos conviver, né? E o que devemos fazer na Páscoa. Muito bem. Olha só, eu vou dar sempre um princípio bíblico. O princípio bíblico
é que nós devemos de viver de maneira que faça a diferença. Por isso que Jesus vai usar, lá em Mateus capítulo 5, verso 14, 5, verso 13 e 14, 2 itens que fazem a diferença: sal e luz. Então, como os cristãos que acreditam em Jesus podem conviver e fazer na Páscoa, né? Nós podemos conviver ou viver de uma maneira em que possamos fazer a diferença, né? Não somente no período da Páscoa, mas no período das festas juninas. Qual é o outro período de festa, vamos dizer assim? Natal. Como que a gente vai conviver com o Natal? Tem mais algum outro período muito importante? Eu falei da festa junina, falamos do Natal, né? Tem mais alguma outra festa que vocês acham que é importante? Que a gente pode usar aqui como nossa referência? Bom, mas aí vamos também pegar o período de férias da escola, né? É um período muito bom, não é? Então, vamos pegar o período também que nós estamos nas atividades sociais, né? Vocês gostam de viajar, jogar bola, andar de skate, basquete, né, Miguel? Skate, né, Arthur? Então, vamos lá. Então, o primeiro princípio que a gente deve utilizar, eu falo assim, olha, eu sou um servo de Jesus e eu quero fazer a diferença. Como que a gente faz agora a diferença na Páscoa? Entendeu? A primeira delas é a gente procurar demonstrar, né, a Páscoa bíblica, né, quais são os símbolos da Páscoa bíblica. Então, você que tem um amiguinho, uma amiga, está na escola, está estudando, quando eles forem falar a respeito da Páscoa hoje, né, apresentem para eles o símbolo da Páscoa bíblica. Eles vão ficar curiosos, né? Então, o que é o conviver? É você fazer algo diferente daquilo que está sendo realizado normalmente. E o que fazer? Se alguém chegar com um ovo de Páscoa, de chocolate, quem de vocês tem coragem de recusar? Eu não tenho. Quem recusaria? Eu não recusaria. Então, o que nós devemos fazer, né? Nós devemos fazer a diferença e aceitar. Aquele ovo que você está recebendo tem significado de fertilidade? Tem significado de multiplicação? Né? Para mim não tem, por isso que eu recebo, entendeu? E eu degusto ele, gosto muito de chocolate. Então, a gente deve receber. É um aconselhamento, um pensamento pessoal do pastor Zenilson, entendeu? Sermos respeitosos com as pessoas, né? E sempre estar com uma postura que vá promover a diferença, tá bom? Segundo ponto muito importante, a Páscoa, ela sempre vai ter uma mensagem. E qual é a mensagem dela? É falar que na Páscoa, assim como no Natal, né, que não se fala quase do nascimento de Jesus, mas fala mais de outro símbolo, né, que respeitosamente aqui vocês sabem quais são, né? Mas respeitosamente, assim como no Natal nós devemos falar a respeito do nascimento de Jesus, na Páscoa nós temos que falar a respeito da morte dele. Isso é o que nós devemos fazer, né? Então, na morte de Jesus, também há muitos significados. E aí, o que a gente faz para viver a Páscoa real, a Páscoa verdadeira, tá bom? A Páscoa bíblica, entendeu? O que a gente faz? A gente pega, não só come um ovo de Páscoa, mas a gente pode também dar de presente para alguém que gosta, mas sem o significado dos dias de hoje. A gente pode também, na Páscoa, falar para este alguém
na época que você, caso for dar um ovo de Páscoa, né, que Jesus é o Cordeiro que morreu pela pessoa, né? É uma boa oportunidade de falar do Evangelho, é uma boa oportunidade de pregar a mensagem de Jesus. Então nós podemos fazer isso, na sala de aula, no trabalho, na rua, onde nós tivermos amigos que nos respeitam, que também são respeitados, através de uma boa conversa, de um bom bate-papo. E agora, o senhor terminou de falar? Nesse quesito, sim. Está satisfatória a resposta? Ótimo. Agora a gente tem que fazer uma conclusão, entre aspas, uma pequena conclusão sobre o que a gente entendeu hoje. Alguém aqui quer se voluntariar? Para concluir algo? Vamos começar também, né? Pontuar alguma coisa e a gente vai juntando tudo. Como ninguém se pronunciou aqui, eu vou começar, né? Eu acho não. Pelo que o Senhor disse, a Páscoa, na verdade, é um símbolo da morte de Jesus, porque começou da passagem do anjo da morte, né? E que precisavam sacrificar os cordeiros, passar a mancha de sangue em volta da porta. E Jesus foi o cordeiro pascual, porque depois da morte dele, não precisou mais fazer esses sacrifícios. Isso, perfeito. Bela compreensão, belo entendimento, é isso mesmo. Primeira conclusão muito bem compreendida. É isso que tem a ver a Páscoa com Jesus, né? Jesus foi o cordeiro pascual, que depois da morte dele não precisou fazer esse sacrifício. Tem a Santa Ceia, no caso, né? Que eu não sei explicar muito bem, mas tem uma relação com a Páscoa, uma relação porque falou do pão, né? Essas coisas. Que também, na verdade, ovo, coelho, chocolate não tem nada a ver com a Páscoa bíblica, que no caso era o pão sem fermento, as ervas e mais o quê? As ervas amargas e o cordeiro que comeria a carne assada dele, né? Eram os 3 símbolos, né? Só para a gente fazer o link com a ceia, né? Então vejam que quando Jesus não tem mais cordeiro, né? Não tem mais carne assada, mas o que vai ter? Vai ter o pão. Jesus vai dizer assim, esse é o meu corpo que é dado por vós, entendeu? Então, o que a gente deveria pegar? O pão, agora que é o corpo de Cristo, que é dado por nós, ele tem um símbolo, né? O símbolo do corpo de Cristo, que no Antigo Testamento era o cordeiro que era assado e comido pelas pessoas. E hoje a gente não come o pãozinho, né? Então, veja que tem uma ligação, né? As ervas amargas, elas foram suprimidas, porque as ervas amargas simbolizavam o sofrimento de Jesus por nós. Tudo que Jesus sofreu era para nós termos sofrido. Por que sofrido? Por causa da herança do pecado, né? O sofrimento. Então, Isaías, ele vai ser o profeta que vai dizer realmente do sofrimento do Messias, do Cordeiro ou de Jesus, né? Por nós. Então, por isso que a gente diz que Jesus tomou o nosso lugar. Então, todo o sofrimento de dor, de morte, era para cada um de nós. Como nós não temos mais isso? Porque Jesus levou sobre ele. Muito interessante. É muito interessante isso. Só queria perguntar o porquê da erva amarga, né? Mas só já experimentamos. E como o senhor falou, né? Que eu acho que é de uma forma compreensível pelo que as pessoas acham, mas eu acho que a gente deveria também com isso, sei lá, ao receber o ovo de Páscoa, como muitos recebem nesse período, eu acho que a gente deveria também explicar sobre o porquê disso, que não tem nada a ver com coelho, essas coisas. E espalhar o Eu acho que evangelho. como
pastor falou, tipo, perdeu muito esse significado de fertilidade. A pessoa geralmente dá só como presente. Já perdeu esse significado de fertilidade, de vida, prosperidade. Sim. E é isso que é muito importante, que a gente pode fazer a diferença em todo o tempo, né? Então, Paulo ele dá uma orientação para a igreja, né? Ele diz para a igreja, se eu não me engano, de Corinto, que se fosse para nós, ou seja, os crentes da época, os crentes de hoje, não conviverem, não viverem com as coisas do mundo, seria necessário sair do mundo, né? Da onde ele está. E só quem pode sair do mundo, né? Hoje, na linguagem bem compreensível, teria que ser um amigo do Elon Musk para entrar num foguete, numa nave espacial e sair, né? Não é verdade? Então, aí ele diz, então, se fosse para a gente não viver as coisas do mundo, então Paulo, ele orienta que a gente tem que aproveitar as coisas, sim, mas aproveitar de maneira em que seja uma maneira ética, comportamental, contextualizada, né? Então, o que é contextualizar a Páscoa do Senhor, né? A Páscoa hoje? É a gente mostrar o real significado dela. E dentro desse contexto, né, também as outras coisas, né? Por exemplo, nós não comemoramos a festa junina, entendeu? Mas qual seria, como conviver no período da festa junina? O que nós poderíamos comemorar, né? Nós não comemoramos também o Natal, não acreditamos em certos símbolos, né? Mas como que a gente poderia aproveitar a época do Natal e viver de maneira harmoniosa? Tudo isso Paulo vai orientar a igreja a aproveitar as melhores coisas da vida sem realmente perder o sentido dela. Alguém quer falar sobre alguma coisa? Não? Eu acho que nenhum de vocês falou o nome de vocês no começo, então se apresentem, por favor. Meu nome é Arthur, eu tenho 13 anos. Mas vai ter a... Miguel? Eu sou o Miguel, tenho 12 anos. Meu nome é Letícia, eu tenho 14 anos. E como eu já disse, o meu nome é Amanda e estamos aqui com o pastor Denilson. Para encerrar, eu queria convidar vocês para o próximo culto, todos os sábados às 10h45, tá certo? Aqui na Promessa Taipas, Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, número 11.600. 11.600. Todos os sábados às 10h45 tem culto. E todo domingo às 6 horas. Todo domingo às 6 horas. Não se esqueçam da quarta-feira de promessas, um encontro online às 20 horas. Às 20 horas com o pastor Denilson. E nosso próximo episódio, não sei quando vai ser, mas vamos tentar fazer episódios mensais ou quinzenais para postarmos nas nossas páginas do YouTube, e Spotify. E você também pode acompanhar pelo nosso Instagram. site, né? conversaseternas.com.br, não é isso? E siga a gente Aí no você- Instagram também. E siga a gente no Siga no Instagram também, que vai estar aparecendo em algum lugar da tela, eu acho. E é isso. É isso? E eu quero agradecer pelo convite. Obrigado. Espero ter contribuído com todos vocês e parabenizá-los por essa excelente iniciativa. Que essa iniciativa seja influência para outros jovens como vocês que estão interessados nas coisas eternas. Até o próximo encontro. Obrigada. Aí, Senta e escuta, é tempo de pensar. Aqui tem palavra que vai te transformar. Histórias, verdades, um bate-papo bom. Na luz da palavra, usando nosso dom. Conversas eternas pra vida, pra alma.